Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e psicoterapeuta em psicodrama. Muitas vezes eu ouço as pessoas dizendo assim, no bate-papo corriqueiro, fulano de tal, ele quando começa a falar, ele tem uns toques, se referindo a determinados rituais e repetições que as pessoas têm. Primeiro, vamos colocar uma coisa assim. TOC é uma sigla de transtorno obsessivo compulsivo. Não é um substantivo que a pessoa diz uns toques. E o que significa isso para nós psiquiatras? Um transtorno obsessivo compulsivo. O que é um pensamento obsessivo e o que é um ato ou um ritual compulsivo? Vamos colocar de uma forma mais simples. Todas as pessoas têm dúvidas, mas essas dúvidas são esclarecidas por uma verificação que nós fazemos. Se porventura aqui agora eu tiver dúvida se eu fechei a porta do consultório ou não, eu interrompo a gravação, vou lá, verifico e retorno. Extingue-se a dúvida. Ou porque comprovou ou porque negou. Mas as duas coisas eu aceito. Tanto eu aceito que a minha dúvida seja confirmada, como eu aceito que a minha dúvida seja desconfirmada. Mas existe um tipo de dúvida, que é o que nós chamamos de dúvida obsessiva, que ela não é racional nesse sentido. Ela não depende de verificação, porque a sensação de dúvida se mantém independente da verificação da pessoa. Então, quando se trata de pensamento, ou seja, uma ideia, uma imagem, alguma coisa de natureza mental, que a pessoa se sente obrigada por si própria a pensar, mas não quer, ou seja, essa combinação de não quero, mas tenho que, não quero pensar isso, por quê? Porque é uma coisa ofensiva, ridícula, desagradável, o que seja. A ideia obsessiva sempre é algo de natureza desagradável para a pessoa, no mínimo, no máximo ofensiva ou agressiva. E sempre incômoda para a pessoa. E por ser incômoda e desagradável, mas ao mesmo tempo a pessoa não conseguir retirá-la do campo da consciência, é que ela tem esse poder, essa força intrusiva, essa força tão potente de se manter à tona, mesmo que nós queiramos retirá-la do plano da consciência. Isso é a esfera do pensamento obsessivo, que pode ser, como eu disse, uma ideia, ou seja, uma dúvida, será que? Pode ser uma imagem que insiste em regressar, mesmo que nós não queiramos pensar nela. Pode ser uma operação mental, ou seja, se eu penso em algo, tenho que pensar em outra coisa. Ou pode ser uma sensação contínua de dúvida que nunca se esclarece, que por mais que seja testada, essa dúvida não desaparece, ou essa sensação de dúvida não desaparece. E quando todo esse fenômeno transpõe-se para o ato, nós denominamos de ato compulsivo, que é um ato em que a pessoa própria não quer realizá-lo, não vê sentido naquilo, mas se sente obrigado porque o desconforto de não fazer é igual ao desconforto de fazer. Essa combinação, que em algumas pessoas existem as duas formas, a forma do pensamento e as formas da ação, em outras pessoas existe apenas uma ou outra, mas na maioria das vezes existem os fenômenos dos dois lados. Fenômenos desse espectro obsessivo-compulsivo, que se caracteriza sempre pelo esse caráter impositivo, ou de um pensamento, de uma dúvida, ou de um ato, mas que a pessoa não concorda, é desarmônico com a pessoa, é distônico com a pessoa sofre com aquilo. E, curiosamente, a maioria dos relatos que se fala de toque, filmes, até ultimamente tem melhorado muito esses filmes, mas no começo, quando se retratava algo de toque, sempre era com a tonalidade jocosa e ridícula. Mesmo no dia a dia,
As pessoas chamam as outras pessoas que tenham rituais compulsivos de manias. Mania é um termo específico em psiquiatria para uma elevação patológica de humor. Quando se trata de atos repetidos que a pessoa não concorda, nós chamamos isso de ato compulsivo. Ou seja, se toda vez que eu escutar uma palavra ou eu tenho que bater 2 vezes com o cotovelo na mesa, eu não vejo razão para aquilo acontecer, mas eu não consigo deixar de fazer, porque a sensação de que vai acontecer uma coisa pior é presente. Então, não são manias, não é ridículo, não é engraçado, e talvez seja uma das coisas mais profundamente dolorosas para quem o sofre, um transtorno obsessivo compulsivo. Pela possibilidade da limitação ou paralisação da vida. Já que para todos os atos da nossa vida, a gente precisa ter a sensação de escolha, de não ficar na dúvida. Enquanto que uma pessoa com toque grave, ela pode ficar imóvel simplesmente se não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Não é que ela não saiba, ela não consegue fazer a escolha, porque ela não tem certeza da escolha certa. Como ela fica paralisada, isso pode repercutir e repercute enormemente no gasto energético dela, ou seja, o dia todo a pessoa passa brigando com esses pensamentos ou esses atos. Então, é o gasto energético, o cansaço que isso traz, a retirada do investimento da atenção da pessoa em coisas mais importantes para se concentrar nisso, que se torna angustiante para a pessoa. E a limitação, porque a paralisia ou a repetitividade. Pelas repetições, a pessoa vai perdendo sua capacidade produtiva. Porque aqui agora, por exemplo, vai chegar um momento que eu vou encerrar o vídeo. Eu preciso ter essa sensação de acabamento. Mas, se porventura eu fosse portador de toque, eu podia ter a sensação, a dúvida obsessiva de não ter falado algo e voltar atrás e voltar um outro vídeo, porque a sensação ou a dúvida obsessiva de que eu não ter falado alguma coisa é tão presente, tão importante, que eu sou obrigado a repetir. Porque não fazê-lo, eu não consigo afastar esse pensamento. Então, o que é importante de hoje? Primeiro, é a gente entender que não se trata de algo que, primeiro, não é loucura, a gente não está tratando de loucura, no sentido de ser um quadro psicótico, não. A pessoa sabe o que está acontecendo, só que esse pensamento, a depender do grau de invasibilidade, de invasão que ele tenha do pensamento da pessoa, pode ser algo limitado, como pode ser algo extenso. E toque, a maior parte das vezes, toque é um transtorno psiquiátrico que começa muito cedo. Muitas vezes começa na infância ou na adolescência. Mas que a pessoa vai postergando por 2 razões. Primeiro, que ela esconde das outras pessoas, faz tudo o que é possível para esconder, pelo medo de ser taxada de ridículo. E segundo, que passa muitas vezes pela cabeça da pessoa que tem a toque, como ela não compartilha com os outros, ela tem a sensação de não conseguir controlar o pensamento dela, não conseguir controlar os atos dela. Com a divulgação mais crescente, que vem se tornando ao longo do tempo, de transformar a toque em algo que na década de 70, esses fenômenos eram tidos como raros. Hoje a gente sabe que cerca de 3% da população humana é portador de algo do espectro do transtorno obsessivo compulsivo, que pode ser o toque completo, né, em que tem ideias obsessivas e pensamentos obsessivos, imagens obsessivas, operações mentais obsessivas, e tenha também quadros compulsivos de rituais. O ritual é o quê? É uma junção de atos que o indivíduo tem que fazer antes de fazer qualquer coisa. Para sair ele tem um ritual, para tomar banho, para dormir, para iniciar um trabalho.
toda essa série de atos complexos que a pessoa se sente obrigada a fazer, porque não fazê-lo traz muita angústia, é um ritual obsessivo. O ato isolado é o ato compulsivo. Então, quando vocês perceberem que tem algum com problemas, algo parecido, se dê a perceber, dê-se conta de que se trata de um sofrimento atroz para quem tem, não é ridículo, não depende de força de vontade, pode ser, se não for tratado e se ele se estender por uma área muito grande da vida, pode ser verdadeiramente incapacitante ou pelo menos limitador da produtividade e que pode ser tratado. E normalmente o tratamento de TOC inclui o uso da medicação e inclui o acompanhamento psicoterápico. Quando é na infância, provavelmente a prioridade é mais para a psicoterapia. Na idade adulta, as duas coisas compartilham. A combinação sempre de um acompanhamento psicoterápico com acompanhamento medicamentoso produz melhor resultado do que os dois isoladamente. Em criança, a psicoterapia tende a ter mais prevalência, mais preferência. Espero que haja sido útil para vocês. Tchau.